Boa noite, a paz seja convosco. Abra sua Bíblia em Lucas 1:26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus te dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a tua palavra, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, e o anjo Gabriel aparece a Maria e faz esta anunciação de que ela conceberia e daria à luz um filho, é o cumprimento de uma profecia lá de Isaías, capítulo 7. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, estava dito, nós vamos ler aqui com vocês, para você ver como Deus faz as coisas. Primeiro ele anuncia, antes que acontecesse. Ele vem e anuncia as coisas que ainda não aconteceram, como se já tivesse acontecido. Ele conta a história que vai acontecer antes que aconteça. Porque para Deus tudo já é. E ele diz assim, Isaías 7,14: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Era uma profecia. Primeiro que uma virgem iria conceber, e ela daria à luz um filho, e esse filho seria Emanuel, que significa Deus conosco. Deus habitando com a humanidade, Deus habitando com os homens. Emanuel. Emanuel, tem gente que às vezes lê aqui e fala: mas então como é que o nome dele é Jesus? Devia ser Emanuel, No Novo Testamento também fala de Emanuel, citando aqui em Mateus, fala isso, que o nome dele seria Emanuel. E Emanuel significa o que ele seria que esse menino que havia de nascer, o filho de uma virgem, seria Deus habitando conosco, Deus em carne e osso e sangue, habitando no nosso meio. E quando o anjo aparece para Maria, acontece uma coisa interessante. Ela diz: mas como é que vai ser isso?
porque ela era prometida, ela era noiva de José, né? Para a gente entender, porque o casamento ali, eles eram prometidos um para o outro antes de se juntarem. E Maria era prometida para José, ela era noiva de José. E ela disse para o anjo: mas como é que vai acontecer isso? Né? Porque ela ainda, ela era uma virgem. E ela disse: eu não conheço o faraó, eu ainda não tinha se casado com José. Porque se tivesse casado com José, seria filho de José. Mas o anjo diz que não seria dessa forma. Seria o cumprimento daquela passagem dizendo que a virgem conceberia. Então o anjo disse para ela, olha, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder de Deus, o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? O Filho de Deus. E esta anunciação, Maria, ela dá uma resposta, ela diz: faça-se assim, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A gente vê que houve uma permissão de Maria. Maria concordou com o projeto. Deus muitas vezes tem projetos, e Ele usa as pessoas nesses projetos, né? E Maria foi chamada para participar do maior projeto que Deus já teve nessa terra, que era salvar o que estava perdido, que era trazer salvação a todos os homens, que era Deus se fazer carne, vir aqui e pagar um preço de salvação e de redenção e salvar aquilo que estava perdido. Mas antes que isso acontecesse, tinha que nascer um menino. E aí nós vemos uma outra profecia que está lá em Isaías 9:6. Isaías 9:6. Se você olhar lá, você vai ver uma profecia. Como Deus faz as coisas, não é? Deus às vezes faz as coisas de um jeito que a gente não entende. Ele diz aqui, Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino. Deus, para salvar a humanidade, eu creio que esse era o único meio. E Deus, Ele envia um menino, faz uma virgem engravidar, e faz uma virgem dar à luz um menino, que viria e seria Deus habitando aqui com a gente, habitando conosco. E ele diz aqui que o nome dele é Maravilhoso. Certa vez o pai de Sansão teve um encontro com o anjo e ele queria saber qual é o seu nome. Alguém que falou sobre Sansão para o pai de Sansão: qual é o seu nome? Ele disse: por que você quer saber o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. E aqui está escrito, o nome desse menino é Jesus. Mas assim como diz, o nome dele será Emanuel, diz que o nome dele é maravilhoso.
será maravilhoso, será conselheiro, o nome dele será Deus forte, será Pai da eternidade, ou Pai eterno. Existe uma versão da Bíblia que diz, o nome dele será Pai eterno, o Pai da eternidade, como está aqui na nossa tradução, Príncipe da paz. Louvado seja Deus, né? Irmãos, quando nós pensamos nisso, a gente pensa e vê a fragilidade de uma criança. Quem já teve um bebezinho recém-nascido nas mãos, ou um bebezinho novinho, como é frágil. Eu fico pensando como Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, que criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins e tudo que existe, aquilo que é visível, as invisíveis, de repente ele se submete a se tornar um bebezinho frágil e vir nesse mundo com a missão de morrer em nosso lugar, de se colocar nesta limitação humana, dentro de um corpo humano, dentro da fragilidade humana, dentro das limitações de espaço, de tempo e de tudo, se limitar. A palavra de Deus diz que Deus esvaziou-se de si mesmo. Diz que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua divindade para poder se tornar uma criancinha, um bebê, uma criança, diz aqui um menino, né? Frágil, para salvar o que estava perdido. É muito amor, não é não? É muito amor de Deus para nós. Vamos voltar lá para Belém, né? Diz aqui que Maria aceita aquilo que Deus mandou falar através do anjo Gabriel. E olha que Deus mandou um anjo de alta hierarquia. Os anjos normalmente não são muito nominados na Bíblia. Há algumas em livros antigos, há algumas nominações de nomes de anjos, mas praticamente poucos são nomeados aqui. Mas aqui aparece o nome do anjo, porque ele teve a incumbência, ele é chamado o anjo da anunciação, ele que veio anunciar, ele que teve o privilégio de vir dizer a Maria e também depois a José. Porque José, de repente, percebe que Maria está grávida. Aí o José começa a pensar e fala assim: eu vou deixá-la secretamente. Porque quando Maria aceita esse projeto de Deus, de ficar grávida sem estar casada ainda, sem ter se juntado com José, ela corria o risco de morrer apedrejada. E ela não perguntou como é que ia ser, como é que o José ia aceitar essa situação, como é que as pessoas iriam reagir, porque se ela aparecesse grávida sem ter marido, ela podia ser apedrejada. E ela era uma jovenzinha, muito jovem, para enfrentar uma situação dessa. Mas ela olha e diz para o anjo: seja feita assim como você disse. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo foi embora. E aí, quando José percebe que ela estava grávida, eles não tinham se casado ainda, não estavam morando juntos. E aí ele pensa: eu vou embora. Eu creio que ele pensou assim: se ele fizesse isso,
Provavelmente as pessoas iam achar que ele era o culpado e Maria seria poupada. Mas quando José está pensando em ir embora de Nazaré, porque eles moravam em Nazaré, o mesmo Gabriel aparece para ele em sonhos e diz: José, não temas, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E eu fico, admirado de ver essa pessoa de José, que é pouco falado. Pouca gente lembra de José. Pouca gente se lembra de José. Pouco se fala nele. Mas ele era um homem que tinha uma característica muito importante: ele ouvia Deus e obedecia. José, ele tinha a sensibilidade de ouvir a Deus, e quando ele ouvia Deus, ele era imediato, era na hora. Ele não ficava esperando para depois, não, era na hora. Em sonhos, o anjo aparece para ele e diz: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é filho de Deus, é o Espírito Santo quem gerou, é o Filho de Deus, e você vai botar o nome dele de Jesus. Ele diz que ele acordou daquela revelação, daquele sonho, e ele recebe Maria como sua esposa, e desde aquele dia ela vai. Então eles se juntam, ele vai morar junto na mesma casa e se casam ali. E ele passa a ser então o esposo de Maria. Mas tudo isso, irmãos, você fica olhando. Para que esse projeto de Deus fosse feito, teve a colaboração de duas pessoas, né? Maria teve que aceitar a situação. José também não foi fácil, ele teve que aceitar também essa situação. Mas tanto Maria como José disseram: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, eles já juntos, né? Chegam os dias, sai lá um decreto do César Augusto, que todo mundo se alistasse. E José era da tribo de Judá, Maria também era da tribo de Judá, e a tribo de Judá era da cidade ali de Belém. E aí eles saem lá de Nazaré, que não é perto, não pense que é daqui, ali em São Paulo, não, é bem longe, é longe Nazaré. Eles saem de Nazaré e vão para Belém, mas Maria está grávida. E diz aqui que aconteceu, capítulo 2, aconteceu naqueles dias de Lucas, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Irmãos, dia de alistamento, todo mundo ali, a cidade lotada, gente vindo de tudo quanto era parte de Israel para se alistar na cidade de Belém. Está lá José, Maria grávida, chega o dia de Jesus nascer, não tem lugar para eles nas estalagens, não tem lugar no hotel, não tem lugar em lugar nenhum. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa, tem gente que acha assim, que depois que ele fica crente, ele está cheio só de benefícios, né? Tem gente que quer um evangelho e seguir a Deus só com benefícios. Mas eu fico vendo que o Filho de Deus, quando chegou, não tinha nenhum benefício para ele.
Chegou, não tinha lugar para ele nas estalagens, na casa de ninguém, estava tudo lotado e eles estavam na rua. Até que alguém chega lá para eles e diz: olha, acho que José expõe a situação, alguém tocado por Deus ali, diz: olha, eu não tenho lugar aqui na estalagem, está tudo lotado, mas eu tenho um estábulo aqui embaixo, eu tenho um lugar aqui onde dormem os animais, você pode ficar lá. E está registrado aqui na Bíblia. E eles vão até aquele estábulo. Você que já foi mãe, já teve neném, né? Você já que foi pai, você já imaginou a situação? Você num estábulo, né? Eu fico imaginando o privilégio dos bichos que estavam lá. Não é? O privilégio dos bichos que estavam lá, vindo o Senhor nascer ali. Sem parteira, sem médicos, sem nada, dos confortos, ali sozinho no estábulo junto com José. E ele ali, eu creio que tentou dar uma arrumada no lugar. O menino estava para nascer, não tinha lugar para colocar o menino. Tem ali um coxo, uma manjedoura. Aí você lê manjedoura, é um braço muito bonito, né? Uma manjedoura. É um coxo. É um coxo onde os animais comiam. Era um coxo, provavelmente feito cavado numa madeira, um coxo. Você já viu um coxo? Eu acho que ali no estábulo tinha bastante palha, né? Comida dos bichos, dos animais. José coloca ali, arruma ali uns fenos, né? Uns capins, coloca ali dentro para forrar, para ficar fofinho. Maria coloca ali uns panos. E diz ali que nessa situação ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, no coxo, porque não havia lugar para eles na estalagem. Se um dia você achar que as coisas não estão muito do jeito que você queria, pense em Maria, José e Jesus e você vai ver quanto luxo você tem. Porque o Criador do universo veio e só tinha um coxo. Não tinha nem uma cama, nem um berço. Parou para pensar nisso? Não tinha lugar para eles. Não tinha lugar para eles. Não tinha nenhum benefício. Sabe? Às vezes eu vejo muita gente que pensa que está seguindo a Jesus, está seguindo Jesus por causa dos benefícios. Porque muita gente só prega benefício. Porque você vai ficar rico, você vai montar uma empresa nova, você vai comprar uma casa nova, um carro importado. Está cheio de crente que está atrás disso. Deus pode nos abençoar? Sim, Ele abençoa. Deus abençoa, nos ajuda a ir bem, tudo, sim, mas nós não podemos seguir a Deus por causa dos benefícios, porque quando nós olhamos aqui o Filho de Deus, ele não tinha benefício nenhum. Tinha algum benefício? Ele nasceu no palácio, num berço de ouro? Não. Nasceu num estábulo, cercado pelos animais, e foi colocado num coxo, com palha, e Maria forrou ali com uns lençóis, umas coisinhas, e colocou ele ali naquele lugar. É interessante como Deus faz as coisas grandes usando coisas simples. Deus faz coisas grandes, a maior obra, Ele usou as coisas mais simples.
não é? Havia ali, e há até hoje, um lugar chamado Campo dos Pastores. Se você um dia for a Belém, você vai visitar lá a Igreja da Natividade, onde tem um lugar que eles marcam ali, diz que foi ali que Jesus nasceu, onde era a manjedoura. E próximo, coisa de uns 500 metros, tem um campo chamado Campo dos Pastores. E diz que estavam lá os pastores, pastoreando suas ovelhas no campo, quando de repente veio o anjo do Senhor, veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram um grande temor. O anjo apareceu em uma luz, a glória de Deus cercou aqueles pastores, estava acontecendo alguma coisa grande perto deles. E interessante que Deus podia ter mostrado isso a reis, a sacerdotes, né? Tinha lá os sumos sacerdotes, os religiosos, né? Deus vai mostrar a sua glória para a gente mais simples possível. Os pastores que estavam pastoreando aquela noite ali no campo, e eles são cercados por um resplendor celestial. A glória de Deus os cerca, um brilho tremendo. E diz que o anjo aparece para eles e diz: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Trouxe uma notícia para todo o povo de grande alegria. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. O Messias nasceu, Cristo nasceu na cidade de Davi, o Salvador prometido nasceu. E isto vos será por sinal: vocês vão achar o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, deitado num coxo. Irmãos, eles são aquelas pessoas que vão ver Jesus lá ainda recém-nascido, deitado naquela manjedoura, naquela noite. Eu sei que muita gente às vezes coloca aí os magos, né? Mas os magos, eu creio que eles vão chegar mais tarde, em outro tempo, mais tarde, não é naquele dia mesmo, né? Mas isso é uma outra história, que está em outro capítulo. E também a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia só fala que eram uns magos. E também, o que nós sabemos que eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Talvez por isso se chegou à conclusão que eram 3. Um trouxe ouro, outro trouxe incenso, outro trouxe mirra. Mas o fato é que a Bíblia não fala se eram 3, se eram 4, se eram 2, era mais que um. Amém? E trouxeram esses presentes para Jesus. Mas não chega aqui nessa noite, não. Nessa noite, diz aqui que eles são informados pelo anjo, dizendo, né? Vocês vão encontrar o menino deitado numa manjedoura envolto em panos. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, o nascimento de Jesus foi um dia de comemoração no céu. Houve comemoração nos céus, uma festa. Multidões dos exércitos, os exércitos celestiais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo mundo que habitam os céus, eles estavam louvando a Deus por aquele momento, por aquela hora, dizendo e louvando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque Jesus é isso, é boa vontade para conosco. Os anjos celestiais fizeram aqui uma festa, comemorando esta vinda maravilhosa, esse nascimento, que é Cristo Jesus o Senhor.
E assim que os anjos sumiram, desapareceram, eles disseram uns com os outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram-se apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Amém? Interessante, né? A Bíblia fala, o Novo Testamento fala dos irmãos de Jesus, que vieram depois. Vê como aí existe, né? Tem gente que, porque tem um dogma falando da virgindade perpétua de Maria, então Maria não podia ter mais filhos. Mas aqui nós vemos que a família de José estava aqui reunida. Quando ele viajou, ele tinha que levar a esposa, tinha que levar os filhos, tinha que levar todo mundo. E aqui, quando eles chegam, só estavam quem? Tinha algum outro filho mais velho de José? Não. Porque aí veio a teoria do José que era viúvo, que tinha filhos. Essa é uma teoria inventada para tentar preservar uma outra doutrina, né? Mas nós vemos que José não tinha filhos nenhum. Ele vai só com Maria e depois ele está lá. Quando chegam lá os pastores, encontram José, Maria e o menino deitado numa manjedoura. Quando depois que os magos do Oriente chegam e trazem os presentes para Jesus, e Herodes tenta matar Jesus, a família de José, que sai de Belém e foge para o Egito, era José, Maria e Jesus. Cadê os outros filhos? E eles vão para o Egito e ficam lá anos esperando até que morresse o Herodes, até que morresse aqueles que estavam perseguindo o menino para o matar. Ele desce para o Egito, volta lá, e a família fica onde? Fica em Nazaré, sozinho? Então a teoria dos filhos mais velhos, filhos de José, cai por terra aqui. Aí inventaram uma outra doutrina dizendo, então, porque chegaram à conclusão que não podia ser. Porque é fácil de derrubar essa doutrina de que eram filhos de José, que vieram de um outro casamento. Aí inventaram outra doutrina dizendo, mas eram primos de Jesus. Porque lá fala, né? De Tiago, José, Simão e Judas, que eram irmãos de Jesus, mas aparecem mais tarde. Outros irmãos que nasceram mais tarde, que eram irmãos de Jesus. E as suas irmãs estão todas aqui entre nós. Então Maria teve outros filhos, irmãos de Jesus, filhos de José. Mas aí inventaram também uma doutrina dizendo, são primos. Então tinha que falar também que João Batista era irmão de Jesus, né? E lá diz que era primo. A Bíblia diz que João Batista era primo de Jesus, não fala que era irmão. E era primo, Jesus e João Batista eram primos. Então a teoria dos primos também não dá certo. Mas vamos voltar aqui, isso é só um adendo, né? Só para vocês saberem que existem esses ensinos e que são facilmente rebatidos aqui. Se você simplesmente observar, você vai ver que essas duas teorias não se cumprem, né? Eles foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino Jesus, né, deitado numa manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. E Maria guardava todas essas coisas, conferindo no seu coração. E voltaram os pastores glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Graças a Deus, né? E em Miqueias 5:1 diz que deveria ser em Belém, né? Miqueias 5:1
Está lá no Velho Testamento, diz que: e tu, Belém Efrata, em nada és menor do que outras cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que é o Salvador, que o Messias nasceria em Belém. Amém? Então veja só, Jesus cumpriu todos estes requisitos, né? Interessante que os judeus hoje esperam ainda um Messias. Para o Messias nascer em Belém, como está profetizado, ele tinha que ser palestino, porque hoje Belém está na área que é Palestina, que está sob a autoridade palestina. Belém, se você vai hoje a Belém, você sai do Estado de Israel, entra na Palestina, onde é governado pelos palestinos e é cuidado ali pelos palestinos. Ou seja, para que o Messias nascesse hoje em Belém, ele teria que ser um palestino. Mas eles não param para pensar. Mas se algum estiver olhando aí, pode lembrar disso. Será que o Messias será um palestino? Nós sabemos que naquele tempo tudo era Israel, né? Amém? Então, nós vemos aqui que houve uma festa nos céus quando Jesus nasceu. Nós não sabemos o dia do nascimento de Jesus. Deus é tão interessante, né? Ele podia ter marcado, colocado algo, um marco, né? Foi no dia tal, do mês tal que Jesus nasceu. Não tem. Nós não sabemos, ninguém sabe a data exata em que Jesus nasceu, o mês exato. Aliás, o ano exato também não é o 0, provavelmente seja -4. Até o ano não está certo. A gente começa a contar aquele que é tão importante, que mudou a data para antes dele e depois dele, antes de Jesus e depois de Jesus. A data do nascimento dele não está lá marcada. Não sabemos o mês, não sabemos o dia, e o ano nós achamos que é -4, alguns acham que é -6. Mas o certo é que ele nasceu entre -4 e -6. Isso eu tenho certeza. Amém? Então, no nosso tempo, o Natal está sendo comemorado 25 de dezembro. Mas é só uma convenção. Nós não sabemos o dia certo. O importante dessa história toda é saber que Jesus nasceu. Entendeu? O importante, a data, nós não sabemos, mas é importante nós sabermos que o Senhor Jesus nasceu, que Ele é Deus conosco, que Ele é o próprio Deus que veio aqui em carne, e que Ele nasceu, foi um menino, e que teve festa naquele dia que Ele nasceu. Uma festa nos céus. E Deus não fez nem questão de marcar numa rocha, numa pedra, ou alguma coisa dizendo, ó, foi esse dia. Não marcou. Amém? Mas o importante para nós é que o Senhor Jesus nasceu e Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Isso que é importante. Amém? Isso que é importante. Que esse dia em que Ele nasceu se tornou um dia tão importante, porque se Ele não tivesse nascido, Ele não poderia ter nos ensinado e Ele não poderia ter morrido por nós, porque como Deus Ele não poderia morrer por nós, mas como homem, Ele na sua limitação humana, que Ele mesmo se autoimpôs, Ele podia pagar pelos nossos pecados, Ele podia morrer naquela cruz, e Ele podia ressuscitar dos mortos, e Ele poderia ser o Filho de Deus e o Filho do homem. Profetizado também desde antigamente que o Filho do homem viria e nos salvaria. Ele é Jesus, o Filho de Deus, e Ele é Jesus, o Filho do homem, o Emanuel, que é Deus conosco, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?